Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. O texto bíblico que eu acabei de ler para vocês é Eclesiastes capítulo 8, verso 15. Interessante que esse livro da Bíblia ele é tido como um dos mais pessimistas da Bíblia, etc. Entretanto, é importante fazer uma leitura cuidadosa do texto e você vai perceber joias bonitas como essas, né? Exaltando a alegria, que de fato é o sentimento que me acompanha aqui ao gravar esse vídeo comentando um pouco das novidades literárias e jurídicas no universo do Ezequiel Gomes e aqui do meu canal, tá bom? Antes de tudo, então, vamos passar as novidades literárias. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Um dos últimos vídeos, ou se não o último vídeo que eu falei sobre o livro de 2 Pedro, né, que está ficando pronto pela graça de Deus, eu disse assim que eu não sou um vendedor, porque eu às vezes não coloco aí que tem frete grátis, não fico forçando a barra para as pessoas comprarem. De fato, eu não sou um bom vendedor, mas eu queria também comentar um pouco sobre os compradores. Vocês não são compradores, vocês são amigos e irmãos. Esse livro já devia estar na mão de vocês, mas ainda não está, e eu peço desculpa por isso. Houve vários atrasos, alguns por culpa minha, outros não por culpa minha. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer o pagamento e hoje então vai entrar o livro para ser produzido de fato na gráfica. E eu queria que hoje já estivesse ficando pronto o livro, mas por que que não está acontecendo? Porque eu não contava com uma coisa. Antes deles fazerem a produção do livro, eles mandam para a gente uma cópia do boneco, que chama, né, do livro físico, para a gente dar uma olhada no conteúdo, mais ou menos como que tá, etc., para a gente aprovar. Então eu não estava contando com esse tempo, que basicamente gastou aí quase uns 8, 9 dias nisso, né? Então, por isso, o livro está entrando em produção hoje. Eu pago o boleto hoje, eles entram em produção, então eles têm de 7 a 10 dias para me entregar, aí eu recebo os livros e mando para vocês. Então, se Deus quiser, aí até uns 20, 30 dias, todo mundo recebe, se Deus quiser. Peço 1000 desculpas pelo atraso aí todo. É a primeira vez que eu estou fazendo algo desse tipo, né? Então, os próximos, acredito eu, que serão mais ágeis o processo, a gente já vai estar um pouco mais aí ambientado dentro desse universo. E eu estou agradecendo aos compradores aí que nenhum está se portando de uma maneira babaca. Alguns escrevem, perguntam, e aí pastor, tá pronto? Como é que tá? Como é que não tá? E aí eu explico às pessoas, não, tranquilo, eu estou ansioso pelo conteúdo, mas toma o tempo necessário. E eu também estou explicando para essas pessoas que a minha vida tá uma absoluta loucura e correria. Eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo, tem as necessidades do trabalho, da família. Conquanto, por exemplo, eu não esteja empregado no momento, eu estou trabalhando como freelancer, então aparece um bico aqui, um bico ali, ganhar um dinheiro aqui, um dinheiro ali. E além das questões da família, da casa, então, e das questões jurídicas aí borbulhando, acontecendo 1 milhão de coisas, então de fato a minha vida tá uma correria muito maluca aqui, mas ao mesmo tempo também muito gostosa, e eu queria comentar um pouco com vocês a respeito assim de algo que tirou 1 tonelada de peso das minhas costas, que aconteceu ontem, dia 22 de outubro de 2020, né? Inclusive alguns entraram em contato, e cadê o seu vídeo falando de 22 de outubro esse ano, né? Esse ano realmente a data acabou que passou em branco, mas não foi um grande desapontamento. Ontem, para mim, foi um dia maravilhoso em termos jurídicos e eu queria contar um pouco para vocês. Eu não vou ficar explicando muito as questões jurídicas, até também por orientação da minha advogada e também pela noção de que as questões jurídicas elas são decididas nos autos, nos tribunais, etc., e não na internet. Entretanto, é bom a gente compartilhar um pouco do que está acontecendo com vocês no contexto, né, de informar vocês, colocar vocês a par do que está acontecendo, e acima de tudo também de gratidão a Deus, tá? Então eu não vou explicar demais, mas vou explicar um pouquinho só para vocês entenderem.
Eu tenho vários processos contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é um só. E o fundamento de todos esses processos não é que o Ezequiel está cobrando que a vontade pessoal do Ezequiel seja cumprida contra a vontade da igreja e etc. Pelo contrário. O fundamento de todos os meus processos é que a igreja está agindo contrariamente às suas praxes, ao manual da igreja, ao livro de praxes, à Bíblia, ao espírito de profecia e etc. E para que a igreja seja restaurada à harmonia com seu próprio estatuto social, com seus próprios documentos aí que regem o seu funcionamento, é que as coisas precisam ser colocadas nos seus lugares. Então, inclusive, eu costumo dizer que os meus processos não é o Ezequiel contra a Igreja Adventista, é o Ezequiel a favor da Igreja Adventista e contra aqueles que sequestraram a organização e não cumprem as suas normas e etc, e etc, e etc. Entretanto, dentre desses vários processos que eu tenho contra a Igreja, um deles é especial referente ao meu desligamento do ministério, que foi ilegal dentro da minha perspectiva, imoral, injusto, e não porque eu seja uma pessoa que não possa ser questionada ou discordar de mim ou etc. Esse não é o fundamento do processo. A questão é que eu fui punido por uma regra inexistente nos nossos estatutos, no nosso manual da igreja, nos votos e etc. E por isso o meu desligamento é ilegal. Né? Não existia nenhum voto, nenhuma regra, nenhuma obrigação de que pastores não poderiam ser vistos em manifestações a favor do impeachment de Dilma Rousseff, e caso fossem vistos seriam desligados do ministério, até porque nesse caso a igreja agiria com censura e contra a própria Constituição Federal, que dá a mim, cidadão brasileiro, pleno direito das minhas convicções políticas, a livre expressão, a questão da assembleia pública, legítima, como foi ali o que a gente fez nas manifestações a favor do impeachment, beleza? Só que o que acontece? Esse processo já foi protocolado há quase 4 anos, né? E a gente não tem sentença nem de primeira instância ainda, para vocês entenderem um pouco como que é complicada essa questão da justiça no Brasil. Eu confio no judiciário brasileiro, acredito que ele vai tomar as melhores decisões em relação a este caso, mas a lentidão é característica da questão como um todo. E o meu processo, ele havia sido tirado da esfera civil, onde ele pertence por natureza, e enviado à esfera trabalhista. E já faz aí, acredito eu, que 1 ano e meio, talvez um pouco mais, um pouco menos do que isso, que a gente tem lutado juridicamente para tirar esse processo da esfera trabalhista, porque eu nunca fui funcionário, trabalhador da igreja, pastor não é trabalho, não é funcionário, não é coisas desse tipo, a relação entre o pastor e a igreja é muito mais íntima, é muito mais profunda, e ontem, dia 22 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos autos do meu processo, declarando a competência da justiça civil. E eu estou, assim, muito feliz, muito aliviado, muito tranquilizado com isso. Isso não quer dizer que eu vou ganhar o processo, não quer dizer que eu vou perder. As questões vão depender aí da decisão prudente dos juízes, desembargadores, ministros, que estão envolvidos no caso, de acordo com a Constituição, com as leis e tudo mais, ok? Entretanto, a decisão me alivia grandemente porque poderia ter sido muito pior. Esse processo poderia estar vagando pela Justiça do Trabalho por alguns anos e daqui a alguns anos alguém se tocar que o processo não tem nada a ver com Justiça do Trabalho e aí teria que voltar ao passo em que a gente está hoje, neste dia. E graças a Deus o Tribunal Superior de Justiça se manifestou, declarando corretamente, obviamente, com facilidade e tranquilidade, a competência da justiça civil. Então agora os autos retornam à vara civil, de onde não deveria ter saído, e aí nós teremos sentença de primeira instância no futuro breve, enfim, talvez esse fim de ano ainda, talvez no ano que vem, e aí o processo segue para as instâncias seguintes, diante aí dos recursos que tanto a parte ré quanto a parte autora podem fazer em relação ao processo. Seja como for, agora já não tem mais como esse atraso maior que poderia gerar essa questão aí da justiça do trabalho, tá? Então eu tô assim nas nuvens, pessoal. Ontem, inclusive, eu fui no mercado, voltei, comi alguma coisa, assisti um filme, relaxei, dormi até a hora que eu consegui, e graças a Deus, assim, estou feliz, estou tranquilo,
com confiança em Deus, ok? A confiança não está no judiciário, a confiança não está no dinheiro, a confiança não está na internet, a confiança não está em mim mesmo, não está no juiz, no advogado, em nada. A minha confiança está em Deus. E graças ao Senhor por isso, tá bom? Então, basicamente, essas são as novidades. Aqueles que estão esperando o livro, então, hoje eu estou fazendo o pedido na gráfica, beleza? Hoje, então, o livro começa a ser produzido. Então eles têm 7 a 10 dias para ficar pronto o livro, eles mandam para mim, a hora que eu receber eu mando para vocês em todo o Brasil. Agradeço a paciência de todos, vocês não são compradores, vocês são parceiros desse canal, pelo que eu agradeço a Deus pela vida de vocês também, tá bom? Então por enquanto é isso, vou voltar à minha rotina de escrever os meus livros aqui. Como disse, né, estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo, um sobre Daniel e Paulo, um sobre Ellen White e o terceiro é surpresa para quando ficar pronto, já é um material um pouco mais secundário, eu estou escrevendo só meio que nas horas vagas mesmo, assim, para dar uma espairecida, né? Então, escritor espairecendo, escrevendo, né? Então, quando eu canso um pouco dos assuntos que eu estou tratando de forma mais específica, eu falo um pouquinho desse outro assunto, que tem que ver com tecnologia e teologia, e com certeza vai ser um projeto muito especial no futuro também, beleza? É o que eu posso dizer por enquanto, Deus abençoe a todos, um feliz sábado logo mais, e a gente se vê. Um abraço.